Adversário indigesto, o Atlético vai ao Beira-Rio encarar o Internacional, clube que jamais derrotou desde que o Brasileirão passou a ser disputado na forma de pontos corridos. E também, nesse momento, né, nada podia ser diferente, né? Tem desfalques. Além do técnico Cuca, que não poderá comandar a equipe no banco de reservas, pois está suspenso, o Atlético pode ter mais 6 desfalques para o jogo contra o Internacional, domingo no Beira-Rio. 3 baixas já estão certas. O zagueiro Leonardo Silva e os volantes Serginho e Pierre estão suspensos e não poderão enfrentar o Colorado. No ataque, 3 dúvidas. Neto Berola, Guilherme e Marquinhos Cambalhota estão lesionados e não têm presença garantida. Berola sofreu um entorse no tornozelo direito. Guilherme está com uma pequena contratura no músculo posterior da coxa esquerda. Já Cambalhota está com edema na coxa direita. Na briga para fugir da zona de rebaixamento, o Atlético terá pela frente um adversário indigesto. Nunca venceu o Internacional desde que o Brasileirão passou a ser disputado na forma de pontos corridos. Em 15 partidas realizadas nesse sistema desde 2003, foram 7 empates e 8 vitórias do Inter. A última vitória do Galo sobre o Colorado aconteceu ainda em 2002, no Campeonato Brasileiro. Após sair perdendo, o Atlético conseguiu a virada com gols de Kim e Marques. Cássio descontou para os gaúchos já nos acréscimos. Daniel Carvalho, hoje no Galo, participou da partida, jogando pelo Inter, e entrou no segundo tempo no lugar do atacante Fernando Baiano. O retrospecto das equipes no Brasileirão também é amplamente favorável ao Inter. Em 53 jogos, foram 14 vitórias do Galo, 17 empates e 22 vitórias coloradas. Na última vez em que se encontraram, o placar voltou a favorecer os gaúchos. Em jogo disputado em junho deste ano, na Arena do Jacaré, o Internacional goleou o Galo, 4-0. Em 2010, no último jogo entre as equipes no Beira-Rio, o Galo também perdeu, 1-0. O atacante colorado Alexandre marcou o único gol do jogo. Na ocasião, o Atlético também brigava contra o rebaixamento e, com a derrota, inteirou 20 rodadas consecutivas na zona da degola. Pois é, cansei. Não dá mais não. Toda a matéria que eu vou fazer, tudo agora é de crise. Lá vai o Atlético enfrentar o Internacional no Beira-Rio, nunca ganhou do Internacional desde que o campeonato virou de pontos corridos, isso significa 2003. Daí eu resolvi sentar aqui. Vocês continuem. O que vocês acham agora? O que a gente vai fazer? O Atlético consegue, né, colecionar alguns tabus, né? E o Felipe tá lá todo dia também, já tá quase cansado, mas é que ele tá sentado. Cansado, eu né? não, aí eu vou ficar de pé daqui a pouco. Vai lá na rotina, né? Vai lá. Derrotas. E aí, o que O você faz? Atlético coleciona alguns tabus, né, Dimara? Ele não ganha do Botafogo, ele não ganha no Engenhão, ele não ganha do Inter lá em Porto Alegre, não ganha do Inter no geral. Então a situação é muito complicada. O Atlético passa ano após ano e nada muda, vai sempre brigando contra o rebaixamento, a não ser 2009 na história recente. E o torcedor tá ficando cansado disso. O torcedor não aguenta, todo ano... Só o torcedor? Jornalistas, apresentadores, eu vou te falar tá que é todo mundo difícil cansando. de arranjar pauta, arranjar assunto positivo. A gente tenta jogar pra cima, mas o Atlético não ajuda a gente. Então, vamos ver o que acontece lá no Beira-Rio, né? Um reencontro com o Dorival Júnior. Agora a gente já tá no vamos ver o que bem. acontece, né? Não, porque quando o Atlético... Me ajuda aí, Romero. Fala uma coisa boa pra me levantar, por favor. É complicado porque eu não entendo o seguinte, o time contra o Flamengo dá aquele gás a mais, corre um pouquinho mais do que vinha. Por que não faz isso contra o Atlético Goianiense, que é mais fácil você, né, conseguir alguma coisa se esforçando um pouco a mais? Agora vai ter que correr contra o Flamengo mesmo na Arena do Jacaré. Faz um bom jogo, mas um jogo que em situações normais, em condições normais de temperatura e pressão, 1-1 era um placar normal. Aí vai jogar contra o Inter no Beira-Rio, que toda uma geração nunca viu o Atlético vencer o Internacional em Porto Alegre. E já tem uma geração também que nunca viu o Atlético vencer o Internacional. Ou seja, briga sendo que o Internacional... Quem nasceu em 2003 não viu. Pois é, e o Internacional passou muitas temporadas do Campeonato Brasileiro completamente morto. Entre 87 e 88, quando o time disputou o título, até 2004, 2005, o Internacional estava morto no cenário nacional, sem conseguir nada, uma Copa do Brasil nos anos 90 e mais nada. Ou seja, o que fez o Internacional levantar? Sabe que Agora, não, Fred, peraí que eu tenho uma missão para você. Como eu estou sentada aqui, porque eu estou cansada desse futebol mineiro, do jeito que está, eu queria, Fred, que você dissesse para a torcida atleticana quem é a nova contratação do Atlético. Por favor. Calma aí, viu, gente? Fala, por favor, Fred. São novas contratações. É 2, é verdade. Um é o Didira, que é meia do Asa. Repete, por favor. Didira. Parente do Kedira. Pode ser. Parente do Kedira. Ele é meia do Asa de Arapiraca. Né? Confesso de que onde? Asa de Arapiraca, Série B.
Não vou mentir, não vou negar, não vi, não conheço, não Também sei. não Não conhece o Didira, cara? Né? Pelo amor de Deus. Eu vi um golaço dele hoje na internet. Não Mas fa- por que você foi procurar? Conta a verdade. Você viu o golaço dele na internet, mas em qual campeonato? Entra naquele caso que a gente, infelizmente, tem que repetir, que foi do Marquinhos Cabalhota, que foi o último dessa série, de onde que veio, quem que é essa figura. A gente chegou a falar na época do Cambalhota, né? Não vamos julgar a pedra, não, vamos ver o que vai acontecer. Ele nem julgou. Então a gente não pode nem falar nada. Nós não temos Não, envergadura com moral todo pra falar do respeito, Marquinhos claro, Cabalhota. e com todo Não respeito ao vimos aí. jogador também. né? Não vai ser a solução. Não é um jogador que vai chegar e resolver. É o último dia de contratações, né, que poderiam ser feitas. Com certeza, não vai ser um jogador que vai chegar e julgar e resolver. Era melhor não ter contratado. Pode dar certo? Pode, mas esse não é o momento de testar. O momento de testar jogador no Campeonato Mineiro. O momento de testar, né, quando o jogador Tá está bom. longe de pressão. E né, não Eu acabou, levantei, não. tá, galera? Cansei. Não levantou, não terminou. O outro é o lateral direito, que é o Carlos César, que veio do Boa. Grande boa. Também não conheço, não tenho ideia. Né? O fato que o Atlético não tinha nenhum lateral. Estava testando o Mancini lá. Quer dizer, são jogadores que não chegam. Pode até ser um jogador com o mínimo de qualidade. Mas é muito complicado no momento, num time bagunçado, num time que não tem uma equipe titular definida e numa equipe sob pressão. Não é hora de testar ninguém. Mas aí é o detalhe que o Atlético contrata o André e o Guilherme, que todo mundo conhece. Também, não Com adiantou preços nada. absurdos. E se bobear, o Marquinhos Cambalhota ainda consegue render mais que quando ele, enfim, jogar, né? Quem sabe um dia ele joga. E tem uma coisa, né, Felipe, que a gente tem que dizer nesse momento, quando a gente fala o nome desses dois jogadores, que se conhece muito pouco, né, dentro de uma realidade do futebol brasileiro, né, a gente tem todo o respeito por quem está vindo, não foram eles que pediram para ser contratados, né, foi a diretoria que contratou, deve ter observado, deve ter olhado, né, muita coisa pode acontecer nesse sentido, mas o que a gente está dizendo especificamente, porque eu vou dar o recado da Vilma Alimentos, é o seguinte, o que os dois vão resolver nesse momento? Alguém quer me explicar? Porque se fosse alguém, né, experiente, com o poder de reação, que você já soubesse, olha, fulano salvou ciclano, não sei de onde, o que eles vão resolver nesse momento? Teve uma época, né, Odmara, que até olheiros faziam muito bem esse tipo de trabalho, né? Buscar um jogador, né? O Cruzeiro fez isso recentemente, por exemplo, com o Sandro, que jogava no ABC lá, ninguém sabia quem que era o Sandro veio e foi um jogador super útil. Pode ser que o Didira vai ser? Pode, não sei, mas não era bem o que a torcida estava esperando. E não tem esse perfil de alguém que vai chegar e vai resolver o problema. Intervalo. Eu sempre, Dimara, eu reluto assim em detonar qualquer pessoa que venha trabalhar no futebol mineiro antes de ver jogar. Mas a gente sabe que tem certas contratações que a chance de dar errado é muito maior do que certa. Claro que o Didira pode chegar aqui, pode arrebentar, pode ser decisivo, o Carlos César também, mas eu não acredito nesse momento. Então é aquela coisa, tudo que a gente deixa para em cima da hora, normalmente não sai tão bem feito quanto quando é planejado. E o Atlético fez exatamente isso, deixou para o último dia e aí teve que contratar esses dois jogadores. A Vilma Alimentos está com uma novidade que vai levantar as suas torcidas. Eu até levantei ali, já estava sentada quietinha, esperando para ver o que vai acontecer com esses mineiros. É a linha de macarrão integral que é rica em fibras e garante energia e saúde para você. Combinar atividade esportiva com alimentação saudável, seja qual for o seu gosto. Espaguete, talharim, penne ou parafuso, a linha de massas integrais Vilma é prática, saborosa e vai marcar um golaço para o seu paladar. Afinal, faz bem feito quem faz com Vilma. Vilma Alimentos, você sabe, com você sempre, nos bons momentos. Intervalo rapidinho, já a sequência do Minas Esporte. Não sai daí, vamos conferir os jogos, a classificação, vamos falar do América. Olho no Minas Esporte, olho na Band